prorrogação, o tempo como aliado e juiz. A palavra está em 2 Reis, capítulo 20. Segundo Reis, capítulo 20, verso 1. Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu recentemente falei dessa palavra aqui na igreja, não tem muito tempo. E faço o que a gente está vivendo, que a gente está assistindo. É algo que é fato, né? Ninguém deveria se queixar, nenhum de nós, nenhum ser humano deveria se queixar quando colhe aquilo que plantou. Não deveria ser surpresa para ninguém quando aquilo que ele ou ela semeou brota no seu jardim ou surge na sua vida. Não deveria. O que nós estamos assistindo no país, no estado, mesmo na cidade, em todo mundo, não deveria ser surpresa para nós, porque nós já imaginávamos que seria assim. Talvez a gente nem sempre queira admitir que a gente possa ter errado na caminhada. Então, o contexto desse texto, Deus manda o profeta Isaías procurar o rei Ezequias. E a palavra foi muito clara: coloque a sua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai viver. Isso deixou o rei extremamente angustiado, tanto que imediatamente, no verso 3, no verso 2, ele se vira para a parede e ele ora. E ele diz a Deus: Senhor, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou amargamente, diz a Bíblia. O profeta havia dado a palavra e saiu. Enquanto o profeta ainda estava no palácio, Deus mandou que ele voltasse e dissesse: diga para o rei que ele vai viver mais 15 anos. Ele vai permanecer vivo por um tempo. Agora, não apenas diga que ele vai viver 15 anos, mas diga a ele para colocar a vida dele no lugar. Porque não haverá segunda instância para ele. Ele vai morrer daqui a 15 anos. 3 anos depois de receber essa palavra, ele teve um filho chamado Manassés. Se era 15 anos e Manassés nasceu depois de 3, quando Manassés fez 12 anos, o rei Ezequias morreu. E Manassés então assume o trono. Ele governou por muitos anos. E que tipo de rei foi Manassés? Eu só vou destacar algumas coisas desse moço, acerca de quem ao pai fora dito para que o pai colocasse a casa em ordem. Curioso que quando o profeta disse: coloque a sua casa em ordem, a Bíblia não faz menção de que ele tinha filhos. Então era ele e a esposa. E Deus disse: olha, dá uma ajeitada na casa, porque você vai morrer. Era uma família pequena, a princípio um homem e uma mulher dentro de casa. 3 anos depois nasce o filho dele. 12 anos depois do filho nascer, ele morre. O filho assume o reinado. Que tipo de rei foi esse? Que tipo de herdeiro é esse?
que o pai dele foi mandado colocar a casa em ordem. E o que esse menino fez quando se tornou rei? Ouça o que esse moço fez. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado. Reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal. Fez um poste da deusa Aserá, como o que Acabe, rei de Israel, havia feito. Prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. E diz mais: Manassés de tal modo os levou a andar errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E ainda diz mais: Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um extremo ao outro, sem falar do seu pecado, com que levou Judá a pecar, praticando o que era mal aos olhos do Senhor. É estranho você, quando lê a história desse moço, porque você não vê falar, não ouve, não lê sobre irmãos. Dá a impressão de filho único, pelo menos o herdeiro. Como um pai ouve de Deus assim tão claramente: olha, você vai morrer daqui a 15 anos. Então, cuida bem da sua casa. E o filho se torna alguém tão abominável quanto as nações que Deus abominava. O filho faz exatamente tudo o que Deus falou para não fazer, e ele fez tudo. E fez exatamente o oposto ao que o pai dele tinha feito enquanto rei. Esse é o contexto da vida de Ezequias, a vida de Manassés. A gente olha para os dias agora que estamos vivendo, essa pandemia tem revelado o pior de nós, seres humanos. Porque sou um ser humano muito perverso, ou completamente cegado e ensurdecido pelo diabo, para se aproveitar de um momento como esse, para majorar preços. Então, assim, eu nem me ocupei de ler, porque é impossível conceber essa ideia de que me parece que respiradores foram encontrados dentro de parede de um hospital. É o fim da raça humana. E eu falei isso com alguns irmãos, falei isso com meu irmão essa semana. Qual é o limite do cálice? Imaginar que isso aqui, embora não haja um cálice no céu, isso é figurado, mas imagine que esse é o cálice da ira de Deus. Nos dias de Noé ficou tão feio que Deus falou: vou acabar com todo mundo, vou deixar uma família só, porque não tem como. Encheu. Sodoma e Gomorra chegou num ponto que Deus falou: vou acabar com essas cidades. Isso que nós estamos assistindo não é o limite ainda. O que vai acontecer com a gente daqui a algum tempo? Especialmente porque muito do que está acontecendo, nós somos responsáveis. Quando eu vejo cortejos, eu hoje assisti ao vídeo do cortejo do Milton, e como eu senti a morte do Milton, porque eu falo acerca de quem eu sou, de ninguém mais aqui. Eu tinha e tenho o Milton como alguém muito mais elevado do que eu. Tudo admirava aquele moço demais da conta. Como foi com o pastor Adriano, um moço de dores, de muitas dores. Então Deus os levou para o descanso. Há anos atrás, há muitos anos, eu estive numa casa com alguém que foi diagnosticado aqui nessa cidade com doença para a morte. E milagrosamente os médicos foram usados, o médico disse que foi milagre, embora eu tenha operado, essa pessoa sobreviveu.
Eu fui visitá-la e eu ouvi exatamente essa expressão: pastor, eu devo ser alguém muito boa, muito especial, para Deus me manter vivo. Eu pensei comigo, não, exatamente o contrário. Você deve ser tão ruim que Deus te manteve vivo para ver se você se arrepende. Porque só um ser humano desviado olha para os outros e acha assim: eu sou muito melhor do que os outros. Eu devo ser muito queridinho, muito xodozinho de Deus para me manter aqui. O mundo deve precisar de mim. Não é isso que a Bíblia diz. Então, quando alguém como o Milton morre, eu fico muito entristecido, porque a cidade fica pior. E aí você olha os vídeos. Eu sempre disse e defendo que o ser humano precisa da dignidade de um sepultamento, de ser honrado num velório, de que é uma partida que a família precisa daquele momento ali. Então dizem que não pode. Eu não entendo ciência nem medicina, então eu me calo. Mas será que pelo menos um cemitério não pode ser capinado? Será que o cemitério não pode estar limpo para receber uma família que vai enterrar o seu defunto? Isso é dignidade ao ser humano. Será que um caixão tem que ser transportado de tudo quanto é jeito? E me refiro a anos. Porque ninguém pensou de que pode ter um beco aqui, ali, acolá, para que as pessoas passem com segurança. Trataram alguém que morre como se fosse um bicho. Porque nem a dignidade da morte as pessoas estão recebendo nesse tempo. Então, por isso o tema prorrogação. O tempo como aliado e como juiz. O tempo não trabalha a favor de ninguém. O tempo ele simplesmente acontece, ele corre. Mas eu acredito que ele será juiz de muitos de nós. Já está aparecendo, né? Quando quem nos governava disse que um estádio era mais importante que um hospital, ele foi aplaudido, a conta chegou. Tem 3 ou 4 estádios fechados, não servem para nada. Mas fazer o que é importante, que nós tivemos uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. Ficou um legado fantástico. A mesma coisa no estado, a mesma coisa no município. Agora eu não governo o país, não sou governador, nunca serei prefeito nem vereador. A minha área ainda é a igreja. E aí a gente olha para esse contexto eclesiástico, esse contexto chamado igreja que a gente está vivendo. Um tempo em que todo mundo pega um microfone, pega um celular e fala em nome de Deus. Isso é extremamente preocupante. Porque você não sabe, aqueles que te ouvem, a quem mais eles estão ouvindo. Porque a gente encontra pessoas que aquilo que os pastores delas afirmam é completamente contrário àquilo que outras pessoas que elas ouvem afirmam. Eu não consigo gostar de discursos contraditórios, eu não consigo alinhar minha fé quando o discurso de A e B são contraditórios, eu preciso ficar com um lado. E aí, pensando nesse conceito, nesse tema de prorrogação e tempo como aliado e juiz, há um sentimento muito claro no meu coração de muita urgência naquilo que eu estou fazendo agora na igreja. Digo de todo o coração, eu não farei parte do futuro da igreja, eu farei parte da construção do futuro da igreja. Alguns de nós aqui não farão parte do futuro da igreja, dessa igreja. Mas todos nós aqui estamos fazendo o futuro dessa igreja. Alguém disse que ele estava muito preocupado com o futuro, porque é lá que ele iria morar. Eu tenho insistido com algumas questões há um bom tempo. Aquilo que uma geração permite, a outra paga a conta. Eu falei com os irmãos há um tempo atrás sobre a Europa.
Eu não sei se você sabe, a Holanda, um país de berço cristão, de grandes igrejas. Em 30 anos, ela deixou de ser uma nação evangélica, deixou de ser uma nação cristã, e ela vive hoje no pós-cristianismo. Grandes igrejas lá hoje são palcos de shows, em que os turistas entram, o culto está acontecendo, aí passa um grupo de turistas, tiram fotos, fazem filmagens e vão conhecer Amsterdã, qualquer outro lugar. Mas não o evangelho, os mais jovens não querem saber de igreja. Ou seja, Manassés não quer nada com o que Ezequias fez. É o que a gente está assistindo agora, e vocês assistirão, alguns de nós aqui talvez, se não todos, vamos assistir uma escalada cada vez maior. E isso, quem sou eu para afirmar isso? Né? Muito pequeno nesse universo chamado igreja. Quando você ouve homens, por exemplo, como Hernandes Dias Lopes afirmando que é bem provável que os nossos netos, de alguns de nós aqui, herdarão uma igreja completamente pagã. O que se acredita acerca da igreja evangélica brasileira é que em 30, 40 anos nós teremos igrejas cheias de gente pagã, chamada igreja evangélica, de pastores que não creem sequer que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso tudo já está se cumprindo, está acontecendo. A ministra Carmen Lúcia proibiu a leitura de Bíblia nas igrejas, nas escolas, aliás. Não pode ler. Qual é o problema? Nenhum problema. E a gente está aceitando tudo isso como se fosse algo normal. Então essa conta vai chegar muito grande daqui a 20, 30 anos. Muito grande. Então como lidar com essa ideia, com o que está diante de nós? O que fazer então para que pelo menos a igreja seja uma voz contrária? Uma voz que se levanta e diz, não é assim. Que tipo de igreja nós estamos preparando, não para nós, também para nós, mas muito mais para gerações que virão. O tipo de igreja que o seu filho, sua filha, seus netos vão fazer parte dela. Isso deveria nos preocupar e muito, muito. Você não faz ideia daquilo que eu tenho ouvido nesses últimos dias. Conversas pessoais, coisas que eu nunca ouvi em 25 anos de ministério, de escolhas que gente de igreja está fazendo e executando, praticando. Coisas que eu nunca li. Eu estou falando de Ecoporanga. Então, como lidar com essas questões? Aí eu quero propor então a você algumas reflexões. A primeira delas, depois tem que trocar essa pilha aqui, gente, que eu acho que ela já está indo. Primeiro, ordene o passado. É impressionante o quanto a gente não quer lidar com o passado. Quanto a gente fez uma escolha de pegar o passado da igreja, o nosso, enfiar debaixo de um tapete, deixar lá e fazer de conta que está tudo bem. Como se esse negócio não fosse voltar contra nós. Eu disse isso para os irmãos há um tempo atrás. Eu um dia, menino, fiz isso. Ou seja, vou pegar esse negócio aqui errado e vou deixar guardado ali. E quem sabe isso passa, né? Meu pai tinha um toca-fita no carro dele, a fita cassete que ele gostava de ouvir. Eu fui num churrasco com ele. Fui lá para o carro ouvir música e aquela fita agarrou aquele negócio todinho. Alguns sabem o que eu estou falando. E como é que eu enrolava aquela fita cassete, embolei aquilo e guardei no porta-luva do carro. Falei, agora está tranquilo. Fui para o churrasco. Fui tomar refrigerante e comer carne. Meu pai entrou no carro, o que ele fez? Eu quero a fita. Vou botar a fita. Estava estragado. E a gente está assistindo isso em todos os lugares. Obrigado, Gabriel. Nós estamos olhando para a igreja, que é o que mais me importa aqui, olhando para trás, e vendo que algumas coisas foram erradas, escolhas foram erradas. Mas a gente não quer mexer com aquilo. Valeu, querido, obrigado. A gente simplesmente está ignorando, ou seja, vamos deixar isso para lá. E eu preciso olhar o passado. Eu acho que não é a pilha, é o controle. Eu
preciso olhar para o passado, observando o passado a partir do eu e a partir do outro. O que eu quero dizer com isso? Porque às vezes eu olho o passado da igreja, o meu, do ambiente que eu vivo, e eu digo assim, mas eu fiz isso, eu passei por isso, eu. E eu deveria me perguntar, tá, diante de tudo que eu afirmo sobre mim, se eu perguntar ao outro, ele vai dizer a mesma coisa que eu estou dizendo? Porque se eu sou a referência de todo o passado, eu ignoro tudo o que os outros viveram. Por isso, quando você senta para conversar com alguém, você diz, olha, eu penso assim, o outro fala, eu não sabia que você pensava assim, eu penso diferente de você. Como a gente tem medo de lidar com gente que discorda, a gente não mexe com algumas coisas. A gente não trata algumas coisas. Então eu preciso olhar o passado da igreja a partir do que eu vivi, mas também a partir do que os outros viveram. Porque eu posso tanto ser a vítima, como eu posso ser aquele que vitimiza. Eu posso ser aquele que sofreu, mas eu posso ser aquele que fez sofrer. Então, se eu desejo uma construção sadia no tempo que ainda me resta, e eu não sei o tempo que me resta, nem você, eu preciso me colocar como agente responsável também pelo que foi. E entender que o passado não se limita, não está circunscrito apenas ao que eu penso e ao que eu vejo, ao que eu vivi. Tem gente comigo. Tem gente que caminhou comigo. Não preciso olhar para o passado dessa igreja, porque quando eu entendo, ou pelo menos quando eu sei o que houve, embora às vezes o que eu saiba seja uma versão, já me dá alguma luz para que eu entenda o que fazer agora e o que eu vou plantar para amanhã, ou seja, o terreno que eu estou pisando nele. Mas não apenas quando olho para o passado eu penso nisso. Vai ser um exercício interessante isso aqui hoje. Eu preciso observá-lo à luz da palavra de Deus. E por que eu preciso olhar o meu passado nesta igreja ou na igreja e olhar o passado dos outros também na igreja? Porque o único instrumento balizador da fé, de comportamento, de conceito e de atitude aceitável, o único verdadeiramente aceitável é a palavra. Então eu preciso olhar como foi a minha caminhada no Evangelho a partir da palavra de Deus e não a partir do que eu imagino que deveria ter sido ou ter acontecido. Por que muitos de nós sofrem na igreja? Porque a gente não leva em conta o que a Bíblia diz. E onde nesse momento de Ezequias a gente aprende isso? Porque no instante Ezequias foi consolado pelo profeta Isaías. Ele ficou doente, ele foi consolado. Mas o mesmo profeta que um dia trouxe consolo, foi o profeta que depois trouxe sentença de morte. A mesma Bíblia que me conforta, que me consola e que me ensina, é a mesma Bíblia que às vezes me açoita e me esfrega e me quebra e diz, olha, você foi muito bom ali, mas agora acabou. Você se lembra? Eu quero domingo pela manhã pensar com os irmãos em Gálatas novamente. Você vai se lembrar aos Gálatas, Paulo diz assim, olha, aqueles que no passado foram alguma coisa, hoje nada mais acrescentaram, ou seja, um dia fizeram muita coisa, foram muito bons, mas agora estão acrescentando nada. A igreja na Galácia. Então preciso olhar a minha história a partir da palavra, e aí sim, ordenar, dar ordem, colocar as coisas no lugar. Seja porque eu passei tudo o que passei, porque vivi tudo o que vivi, qual era a intenção de Deus nisso tudo. Porque se eu não avaliar a partir da ação de Deus, nada e ninguém vai servir para mim. Mais do que nunca se faz necessário Bíblia
Queridos, nós estamos vivendo um tempo de completa relativização da Bíblia. Guarde, Bíblia não sou eu creio que ela é palavra de Deus. Mas no mundo de hoje, Bíblia não é mais palavra de Deus. Em muitas igrejas, a Bíblia tem alguma coisa de Deus, mas não tem tudo de Deus. Por que estou dizendo isso? Porque alguns olham para a Bíblia, leem, ouvem e dizem o quê? Mas eu penso diferente. Os tempos mudaram, é óbvio que os tempos mudaram. Eu não sei se você sabe disso. A informação, ela dobrava de volume a cada 200 anos. 200 anos. Hoje a informação dobra de volume a cada ano. Uma criança de 7, 8 anos, 10 anos, algumas delas, tem muito mais conhecimento, muito mais do que governadores da Roma Antiga, por exemplo. Muito mais informação, porque está aí. Tem um acesso absurdo. E é nesse contexto que a Bíblia está sendo relativizada. E se nós imaginamos envelhecermos na igreja, se tivermos a bênção de chegarmos à velhice na igreja, nós precisamos até mesmo saber envelhecer. Eu disse isso ao Carlos, a gente tem que conversar, eu falei, Carlos, guarde algo. Quanto mais a gente vai envelhecendo, mais teimoso a gente vai ficando. Mais resistente a gente vai ficando. Mais duro a gente vai ficando. O que não quer dizer que seja correto. Guarde essa frase, querido, carregue ela para a sua vida. Guarde isso. Na velhice, a tolice é uma certeza. A sabedoria é uma escolha. Na velhice, a tolice é uma certeza. A sabedoria é uma escolha. Há muita gente que deveria se preparar para a velhice, ouvindo Deus, lendo a Bíblia, lendo bons livros, se informando, se formando, se alimentando, se reinventando a partir da vontade de Deus, para que na velhice sejam sábios para orientar e aconselhar os mais novos. Ontem aqui na sala eu estava no aconselhamento comigo mesmo. Bom que é barato, não preciso cobrar nada, eu converso comigo, em alguns momentos me ajuda. Eu disse isso, se eu fosse chamado a pregar num congresso de jovens hoje, eu ia fazer um apelo, que os jovens, todos eles fossem, mas que levassem os seus pais, que estivessem lá. E eu diria com todo respeito, jovens, quero dizer a vocês, que os seus pais, que nós pais, prejudicamos demais a vida de vocês. Nos perdoem, porque nós os tornamos estúpidos, ignorantes, rasos e incrédulos. É assustador o quanto nós, pais, conseguimos estragar os nossos filhos e torná-los resistentes à ação de Deus. Não, eu vou cantar só depois eu faço o solo. Você já estava programado. Então é impressionante o que está acontecendo. O pai e a mãe gerou um filho na mesma geração aqui, junto. O filho e a filha relativizam tudo o que a Bíblia diz. Quem é o responsável? O pai e a mãe. Se o seu filho e sua filha relativizam Bíblia, ouçam, você tem culpa no cartório. Estamos tornando nossos filhos idiotas, ignorantes, que não entendem nada, que não discernem nada, que não podem sofrer, que não podem chorar, que não podem ter problemas, são incapazes de resolverem as mínimas coisas, não entendem nada de Deus, queridos. Eu falava isso com alguém essa semana. Me aponte em uma igreja, por exemplo, de 400 pessoas,
Se você vai encontrar gente de 25 a 40 anos, se você encontra 10 líderes prontos, você não encontra. Não tem. E é nisso que eu vou me ocupar. É assustador, não há. Isso não sou eu quem falo, isso é pesquisa. Há uma lacuna. Entre 20 e 40 anos, não tem esse grupo de líderes, ele não existe. E não é só na igreja, não. Em todas as áreas. Você conversa com profissionais mais velhos. Eu estive com um recentemente, 35 anos de experiência, e disse: pastor, quando chega alguém recém-formado aqui, eu não deixo fazer praticamente nada, porque não sabe fazer. E não sabe, não é só porque é mal para ruim, não. É porque não foi sequer ensinado a fazer. Nós deveríamos nos preocupar muito com a nossa velhice, porque na velhice nós seremos carregados e conduzidos por gente que não tem o menor temor a Deus. Como nós fizemos mal à igreja, dando vez e voz a lugar a gente que sequer nasceu de novo. Como nós podemos ceder àqueles apelos infantis? A igreja tem que ter uma programação para os jovens e para os adolescentes. Ela sempre teve, escola dominical, por exemplo, para ensinar a Bíblia, a palavra de Deus. A conta está chegando. A quem nós iremos entregar o bastão e o cajado? Para quem? Algo simples, eu falo com as pessoas aqui. Procure carpinteiros qualificados em Ecoporanga. São raros. Mas na minha adolescência, vocês se lembram? Tinha a escolinha lá no Pio 12, formava um monte de profissionais. Fecharam. Pergunte, Carleandro, Marcelo, achar mecânico de moto. Um bom profissional formado. Vai achar onde? O nível é terrível. É baixíssimo, que nós nivelamos por baixo. Me formei em 94. Você faz as contas, há quantos anos eu sou formado na faculdade teológica. E já naquela época, muitos colegas que formaram comigo conseguiam terminar uma faculdade teológica, serem pastores, e não terem sequer 10, 15, 20 livros, num instante. Eles iam ensinar o que para a igreja? É algo que me assusta. Eu preciso pelo menos ordenar o passado, tenho que saber o que houve, o que aconteceu, para eu me localizar e ver para onde eu vou agora. E eu espero de todo o coração e oro para que eu, chegando à velhice, se eu chegar lá, que eu seja um velho sábio. E é curioso que até falar velho hoje é ofensa, né? O negócio assim, a Bíblia diz que é uma bênção. Aí não pode falar porque você está discriminando. Que tolice esse mundo que a gente vive. É, irmãos. Isso. Ordene também o seu presente. Como se ordena o presente? Eu vou até colocar tudo aqui para facilitar. Por meio de atitudes. Ezequias foi muito dedicado às mudanças no reino. Ele implementou muitas mudanças. Ele não deu descanso a ele mesmo. Ele não se permitiu parar. Ele não se permitiu parar. Agora é curioso, Neemias fez tantas mudanças no reino. Tantas mudanças no reino. Mas ele não fez a mesma coisa quanto ao interior dele.
Isso aqui me interessa muito, irmãos. Porque fazer uma fachada de um prédio, pintar, é muito fácil. Agora, se esse prédio não tiver uma boa estrutura, ele não suporta. Tenho lido esses dias da ciência de comportamento humano, que um dos motivos pelos quais a gente não deve esperar muito das crianças que serão adultos no futuro, guarde isso, estou falando de gente séria que pesquisa, é que nós estamos roubando das crianças a capacidade de elaborar as coisas, de terem tempo para aprender, serem pacientes, errar, acertar, aquela infância mais longa. Guarde algo. Todo carinho digo a você, pai e mãe que está aqui. Não se empolga porque seu filho e sua filha é bom de telefone, não. Isso vai torná-lo agitado, apressado, acelerado. Vai querer tudo na tempo e a hora, o tempo todo. Nós estamos criando uma geração de gente doente, doente da alma, doente de comportamento. Uma geração que será insuportável. Que não vai aceitar disciplina, correção, porque não tiveram tempo. Quando nós queríamos brincar de carrinho, a gente fazia a carretinha. Isso é o tempo da carretinha. Um pedaço de pau, uma lata de óleo, uma sandália cortada, um barbante amarrado, e a gente fazia uma carretinha. Ao invés de andar de carrinho de controle remoto ou elétrico, a gente fazia um carrinho de rolemã para arrancar a unha e o dedo, tudo no Bolívar de Abreu, nas escadas, nas calçadas dessa rua fora. A gente fazia carrinho. Sabia usar serrote, sabia usar martelo, usar prego. Arrancava o dedo de vez em quando, mas a gente fazia. Agora não. Você está muito enganado, pai e mãe. Aprenda com a história. Aprenda com a história. Então, por que Ezequias aqui, queridos? Eu vou me apressar. Ou não, de repente eu deixo para terminar domingo, mas o que me assustou em Ezequias, e isso me preocupa quando eu olho para a igreja. Abra comigo, 2 Reis, capítulo 20. Olha que negócio esquisito que aquele homem fez dentro da casa dele. E me parece que é o que está acontecendo hoje em dia também. 2 Reis, capítulo 20. Segundo Reis 20, de 17 a 19. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo o que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Você entende o que esse pai respondeu para o profeta? O profeta disse: olha, vai chegar um tempo que os seus filhos vão ser escravizados, serão castrados, porque eunuco eram homens que não podiam ter relação sexual, eram castrados para que cuidassem do harém dos reis. Disse: olha, Ezequiel, seus filhos serão castrados, levados escravos para o cativeiro, vai acabar com eles. Você imagine você, pai, se alguém dissesse para você, qual seria a sua atitude diante de Deus? Que foi o profeta que disse. Aí a resposta dele: boa é essa palavra, ou seja, que eu não vou estar aqui quando o negócio acontecer. E estava vendo que o que estava acontecendo no futuro, a conta seria muito grande.
Mas o que ele disse? Eu não vou estar aqui mesmo. Quando chegar lá, eles resolvem. E aí, como a gente paga para ver, Jeremias capítulo 15. Olha que negócio, irmãos. Isso aqui, né, ele tem a ver com o que a gente falou essa semana sobre vara e correção. Olha que interessante. Jeremias 15, de 1 a 4. Então o Senhor me disse ao profeta, mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, porque Moisés e Samuel, os dois grandes intercessores do Velho Testamento. Mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Mande-os embora, que saiam da minha presença. E se perguntarem, para onde iremos? Responda, assim diz o Senhor. Quem é para a morte, vai para a morte. Quem é para a espada, vai para a espada. Quem é para a fome, vai para a fome. E quem é para o cativeiro, vai para o cativeiro. Porque os punirei com 4 tipos de castigo, diz o Senhor. Com espada para matar, com cães para os arrastar, e com as aves dos céus, e os animais selvagens para os devorar e destruir. Farei deles um objeto de espanto para todos os reinos da terra. Agora ouçam, por causa de tudo o que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Deus diz, olha, diga ao povo, que nem se os 2 maiores intercessores que teve no Velho Testamento orassem, eu ia ouvir. E quando perguntarem, olha que interessante. Um dia alguém disse assim, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Agora Deus manda dizer, olha, e se perguntarem para você, profeta, nós vamos para onde então? O que a gente vai fazer da vida? Deus diz, fala para eles. Quem tiver que morrer, vai morrer. Quem tiver que ser cortado pela espada, vai ser. Quem tiver que passar fome, vai passar fome. Quem tiver que ir para o cativeiro, vai para o cativeiro. Quem falou isso? Deus. E querem nos fazer acreditar que Deus terá o pecador por inocente. Querem nos fazer acreditar que essa rebeldia desenfreada entre jovens e adolescentes vai passar em branco. Não vai passar em branco. Deus está tratando com toda a terra, irmãos. A previsão da próxima crise do próximo ano é faltar comida em todo o mundo. 2022. Isso é previsão. E a gente não está levando isso a sério. Quem iniciou o cativeiro da Babilônia, que arrebentou com o povo de Deus? Ezequias. Por quê? Cuida da sua casa. Você tem um menino, cuida dele. E se você não cuidar, lá na frente vai dar problema. Diz, o problema não é meu. Não é o que muitos de nós, líderes de igreja e pais, estamos fazendo. Ou seja, deixa o menino seguir o caminho dele. Deixa a menina fazer as escolhas dela. Como assim? Não. Nem na igreja. Neemias ou Ezequias quis se preservar. Ele foi covarde. Porque para esse menino ter esse coração ruim, o pai viu. Você que é pai e você que é mãe, você sabe o que eu vou dizer agora. Nós sabemos, pode até não admitir, quando nossos filhos estão mentindo, quando estão com treta, quando estão aprontando, quando estão... A gente sabe. A gente pode até fazer de conta, mas a gente sabe que não é bem assim.
Quando alguém chega e diz, nossa, sua filha ou seu filho, que menina maravilhosa, que menino doce. A gente sabe lá no fundo que não é. A gente sabe que quando tranca a porta é grosseiro, é mal educado, é estúpido, distrata um, distrata o outro, desrespeita pai, desrespeita. A gente sabe. A gente fala o quê? Ah, esse menino é uma bênção. Essa menina é uma bênção de Deus para mim. Você está morrendo, mas é incapaz de admitir, porque é covarde. Não é o que Ezequias fez? Ele quis se preservar. Já que eu posso ficar caladinho e não sofrer, deixa os outros sofrerem. Não é o que temos assistido também na igreja do Senhor? Rapaz, você tem que confrontar fulano, esse crânio está errado. Nossa, mexer com pessoa é difícil demais, mexer com ela. Irmãos, eu me dispus a isso. A tocar em alguns bezerros de ouro da igreja que não vai mais acontecer. Não vai mais acontecer. Então ele foi covarde, se preservou, caladinho. Ele tomou atitudes, mas não todas. Ordenar o presente por meio da obediência. Não é como nós dirigimos a nossa vida. Quem vive e faz o que pensa e o que quer, segundo a Bíblia, é rebelde. Porque um servo só faz o que o seu Senhor manda. Não foi o que Cristo disse? O filho faz o que o pai ordena. Ele falou dele. São coisas que eu não entendo. E vejo todo dia, todo dia. Você vai em festas, você vai em lugares, ambientes sociais. Um pai, uma mãe fala assim, filho, senta aqui. Um pouco se importando, esse mãe. Não está nem aí, não interessa, vai fazer o que quer. O que a gente fala? Não tem jeito. Tem. Nossas universidades federais, muitas delas são um lixo. Paredes imundas, banheiros imundos. Intelectuais que não leram sequer um livro. Por que na escola militar é tudo limpinho? Por que aquele que aqui não respeita ninguém, quando vai para casa do tio ou da tia que o couro come, o menino vira um anjo, a menina vira um doce. Porque lá o couro canta. Não importa quem é. Um lugar que é assim. Tem gente na igreja que dá trabalho, reclama de tudo, faz bico para tudo, quer largar tudo. Vai para outro ministério em que o pastor lá desce o pancada, dá burro do lado. O sujeito vira um doce. Olha, como assim? Sabe? Obediência. Conforme a palavra de Deus. E como ser isso? Só tem uma maneira, lendo a palavra. Para a gente terminar falando sobre o futuro. Pode avançar para mim, querido, se puder avançar daí, que aqui não vou conseguir não. Pode ir lá. Mais um pouquinho, mais um toque. Isso. Então o futuro como escolha e não como consequência. Não é o que estamos assistindo nessa nação? Nós não escolhemos um futuro, nós não decidimos um futuro. A gente elege um prefeito, um governador, um presidente, sem nos darmos o trabalho de olhar o plano de governo dele. É esquisito isso. Nós somos uma cidade que tem vocação para café, para boi e para granito. Você consegue apontar nos últimos 30 anos iniciativas nessas áreas? Nós mais produzimos, os maiores produtores de carne e de leite somos nós. Não tem leite bom e nem carne boa nessa cidade. Como? Nós votamos em quem para quê?
Uma pergunta, quando você vê uma placa de uma obra pública, você passa, olha o valor, você tem uma ideia de quanto custaria aquilo ali? Você se dá esse trabalho? Comece a fazer isso, observe. Olha, eu estive num congresso, uns 6 anos atrás, de pastores, numa cidade aqui no sul do estado, e havia um portal de madeira lá. Eu me interessei por aquilo, madeira, eu estava construindo, falei, vou olhar aquilo. Irmãos, 2 tocos, 2 troncos, com outro por cima, com madeira, R$83 mil. Isso aqui ninguém está vendo, que está errado isso não. A gente depois reclama do futuro. Agora lá reflete aqui. Pense comigo, o futuro dessa igreja, Igreja Batista em Ecoporanga, ele começou há 2 anos, quando da unificação. Há 2 anos nós começamos o nosso futuro. Agora, embora haja 2 anos de unificação, o passado, enquanto Igreja Batista, tem 60 anos. E eu não posso ignorar os 60 anos que passaram. Hoje eu não sei te falar mais com tanta precisão, mas houve um tempo que eu sabia, 40 anos de história dessa igreja, eu sabia te falar. Quando eu cheguei aqui em 99, 2 de maio de 99, naquele ano, eu peguei todas as atas, coloquei tudo numa mesa, falei, vou ler tudo. E vou guardar o que aconteceu, onde aconteceu, os pastores que passaram por aqui, problemas que tiveram, para eu aprender alguma coisa. Me li muita ata. Então esse passado nosso, que como unificação tem 2 anos, atrás dele tem 60, e ele está extremamente ativo no nosso meio, 60 anos de história. Mas não apenas isso. O nosso passado tem vários pastores, os nomes estão ali fora. Uma dezena talvez, mas certamente com centenas ou com milhares de membros que passaram e deixaram marcas e comportamentos e erros e acertos, e eles estão vivos entre nós aqui, povoando nossa mente, povoando nosso inconsciente, mas ajustando-nos ou não, causando confusão ou não. Como, Roberto, você vê essa igreja hoje? Se eu fosse ilustrar, se eu fosse desenhar, você já caiu de bicicleta? Já deu aquele ralado bonito? Você arrancou o tampo do joelho? Lembra como eu saí, dava aquela casca. Dava aquela casca. Porque sarou. Você tocava numa quina, sangrava de novo. É assim que eu olho para a nossa igreja. A casquinha está ali, mas o machucado não sarou ainda não. Há muita coisa atuando aqui. E é com isso que eu olho o tempo todo para a igreja. Eu preciso estar pastoreando, olhando para trás, olhando agora, imaginando e pedindo a Deus como vai ser o amanhã. Eu não vou antecipá-lo, porque é Deus quem dirige. Mas eu posso aprender e me preparar para isso. Porque o futuro dessa igreja está acontecendo agora. E eu posso olhar para o futuro dessa igreja a partir do presente, como fez Davi. O que fez Davi, se não mesmo que Ezequias? Davi um dia olha para a casa dele, um filho violentou a irmã. Davi não fez nada. O irmão ficou cheio de raiva, matou o outro irmão. Davi não fez nada. Um filho dele deitou com as mulheres dele. Davi não fez nada. Eu não vou mexer com isso, deixa como está. E aí você conhece a história. Quantas lutas? Vamos edificar o templo. Você não, Davi, sua mão está cheia de sangue. Você não. Prepara para o seu filho. Mas você não vai não. Eu posso olhar para o futuro, a partir de um passado, e fazer de conta que está tudo bem. Ou eu posso aprender com ele. E aí eu posso fazer como Neemias. Que quando ouve, como é que está o negócio lá? Está feio. Muro derrubado, porta queimada, tudo destruído. O que ele fez? Se quebrantou, jejuou, orou e confessou os pecados dos outros, que eram dele.
Então hoje, estamos aqui em 2021, mas nós somos o resultado daquela igreja que um dia, com o pastor Oswaldo, com o irmão Juvenil Ribeiro, com mais 128 membros que iniciaram, e tudo que eles fizeram de bom, e os acertos e os erros, estão reverberando aqui até hoje, vão reverberar por toda a nossa existência. A questão é como nós vamos lidar com isso. Eu posso escolher tratar de cuidar da minha pele. Não vou mexer com isso, não vou mexer com aquilo. Quem vier depois, que se vira. Eu posso, não. Qual é o preço disso tudo? A vontade de Deus? Então eu farei. Então Neemias se quebranta, se identifica e ele começa a agir. Como Neemias age? À luz da palavra. Não nos basta fazer alguma coisa, mas fazer conforme a direção de Deus. E aí eu concluo. Pode colocar a última tela, por favor, querido. Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Conclusão. Isso. Queridos, decida construir sobre a rocha. É mais trabalhoso, mas o resultado é melhor. Hoje alguém me perguntou: Roberto, se você fosse olhar para os seus 25 anos de ministério, qual foi o melhor tempo da sua vida de ministério pastoral? Eu pastoreei Eurico Salles, Primeira de Ecoporanga, Memorial em Valadares, Cobev, Igreja Batista, 25 anos. Diz, qual foi o melhor tempo da sua vida que você foi pastor? Eu disse, desde ontem estou pensando nisso. Meu melhor momento foi Eurico Salles. Eu quero que você entenda por quê. Quando eu iniciei lá, você vai se lembrar, nós não tínhamos reunião para nada. Não tinha reunião para nada. Eu cuidava dos novos crentes, a meninada ia lá para casa, ia jogar bola na quadra, sentar na calçada, tocar violão, me perguntavam da Bíblia, pediam para orar. Um desses moços, campeão sul-americano de judô, ovelha minha, se converteu, cheio de gia, cheio de papo doido. E o menino deu um resultado absurdo. Ia com cada conversa impressionante. E Deus fez dele um moço de Deus. Eu só tinha uma vontade, eu queria ensinar a Bíblia. Não tinha construção, não tinha diretoria. Embora existisse, e é importante. Éramos muito pequenininhos. Então eu só pastoreei. Espaçozinho alugado, um banheiro horroroso, departamento infantil cercado por pedaço de pau. Segundo andar, tinha escada. E Deus nos honrou. Em 3 anos, nós crescemos 10 vezes mais o número de membros da igreja. O que eu fazia? Eu só pregava. Um menino que mal sabia das coisas. Lia muito. Mas não me preocupava em ter igreja grande. Me preocupava se estava agradando ou não. Vamos fazer o que tem que fazer. Sem saber. Uma alegria enorme. Não tinha expectativa. Guardava nada. O dinheiro que recebia dava de oferta para a construção. Faltava em casa de vez em quando. Mas fazia. Aí o tempo vai passando, você vai se tornando muito responsável. Muito sério. Tem que atender um monte de expectativa. Aí você vai se perdendo na caminhada. Eu falei, eu preciso voltar a fazer o que eu acho que eu sempre deveria ter feito, que eu acredito que é a minha vocação. Ensinar a Bíblia para quem quiser aprender. Sem perguntar se a pessoa gosta ou não, se concorda ou não. Um tempo de muita alegria, muita aprendizagem. E a gente às vezes envelhece, a gente fica pior. Então é tudo que eu desejo. Isso você constrói sobre a rocha. Isso ninguém tira. Isso ninguém tira. E aí então quero propor algo a você, a gente vai orar. Pode avançar, tem uma tela aí. Minha proposta para você hoje. Mais um toque. Isso. Abraçarmos como valor inegociável a palavra de Jesus a Tomé. Não seja incrédulo. Seja crente.
Pastor, o que vai ser do mundo ano que vem? Eu não sei. Eu sei que Deus governa. O que vai ser o futuro dessa igreja? Eu não sei. Deus sabe. Eu preciso obedecê-lo. Quanto isso vai custar? Talvez a vida. Talvez o cargo. Talvez a função. E eu gostaria muito que você colocasse isso no coração. Creia em Deus. Não negocie valores e princípios. Não venha a capitular a esse mundo. Estou vendo um monte de pai pensando no futuro de filhos que serão como Manassés. Quando receberem o tudo, transformarão tudo em nada e em vergonha, porque não foram preparados para temer a Deus. Nós estamos na prorrogação, irmãos. Nosso tempo é muito curto. O seu tempo é muito curto. Invista nas coisas eternas. Vamos orar. Pai, Tu és o nosso Deus. Tu és o Senhor. E às vezes é tão estranho falar isso quando eu me percebo desobedecendo. Quando eu me percebo me afastando da Tua